E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um tempo sumido, estou de volta e hoje nós cinco aqui, programa completo. Eu, Gustavo, Rafa, Cobate, Jones, Vinícius e Wendel. Papel de pão, teologia simples para essa nossa vida complicada. E hoje nós vamos continuar falando aqui a respeito dos mandamentos. E hoje é o nosso segundo mandamento. Quero ler aqui que se encontra em Êxodo 20, apenas versículo 4, por enquanto. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. E já quero passar a palavra aqui, meus nobres amigos, para falarmos e alguém explicar aí para nós o que se refere a esse segundo mandamento. Ou se quiser, como está na nossa confissão de fé, né? O que proíbe esse mandamento? Bora lá. Gustavão, eu acho que assim, vou começar dando uma definição bem simples mesmo. É quando a gente considera algo, qualquer coisa, como se Deus fosse ou como se manifestasse algum tipo de poder de Deus ou poder divino. Aqui tem uma pegadinha muito grande, porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, eu adoro somente a Deus, só Deus que é, eu não adoro outros deuses. Mas eu acredito que para que eu tenha sorte, eu preciso ungir o meu carro com óleo, eu preciso andar com um salzinho dentro do porta-luva, eu preciso usar a botina, sei lá o que, será das quantas, como se esses objetos fossem manifestação do poder divino. E é justamente isso que esse verso está falando. O poder divino, ele não repousa sobre um objeto ou sobre qualquer coisa criada ou existente. Deus é Deus e somente Deus deve ser adorado. Foi isso que fizeram na época da Inquisição lá, né? Que tinha tal da lasca da cruz, que tinha o papel assinado pelo Papa, como se aquilo tivesse algum tipo de poder divino para tirar a alma do purgatório, e por aí vai. E a gente acaba sempre tendo uma versão nova desse tipo de idolatria. Entendi. Então, aí, segundo você está falando, se eu entendi bem, não tem a ver simplesmente com aquelas imagens que são muito características, por exemplo, do nosso país, né? Um país com raízes religiosas, e a gente tem lá imagens de esculturas que são, de certa forma, veneradas, adoradas, ou alguma coisa nesse sentido. Cultos, né? Inclusive, a gente tem feriados relacionados a isso, tudo mais. Então, você está expandindo esse conceito aqui para nós, que não tem a ver simplesmente com esse tipo de imagem, mas qualquer coisa que se transfere esse poder e adoração, não é? E eu queria, então, saber dos outros se vocês concordam com isso, e já quero estender ainda a ideia de que, eu já ouvi falar, né, que não se adora essas imagens, essas outras coisas, mas às vezes um outro termo que se usa é se venera, é o ato de venerar, e não adorar, em certo sentido fala que é diferente. Mas, assim, é porque eu quero entender mais ainda a história, e para quem está nos ouvindo também acompanhar bem esse raciocínio. Porque as pessoas, por exemplo, não adoram, não prestam culto ali a um óleozinho ungido, mas usam isso como um grande amuleto, como algo que vai, né, usa algum objeto para dar sorte e tal. Mas como que liga isso aqui a que nós estamos ouvindo o mandamento aí, que está sendo proibido, e o que é, na verdade, do outro lado, liberado, né? Então, vamos nessa aí, quem puder expandir essa ideia para nós, responder isso daí, se vocês concordam com o Vinícius, e como que funciona essa questão. Quando a gente faz a leitura do Salmo 100, eu acho bem interessante que tem um verso, salvo engano, o verso 3, não sei, fala assim: sabei que o Senhor é Deus. Né? É um salmo de louvor, é um salmo de ações de graças, e ali alguns argumentos são apresentados pelos quais nós devemos adorar ao Senhor, e um dos argumentos apresentados pelos quais devemos adorar ao Senhor é saber que o Senhor é Deus. Esse saber é conhecer mediante experiência, né? E aí é interessante que nós encontramos no versículo 5 o salmista mencionando alguns atributos de Deus, né, para que esse Deus seja de fato conhecido. É bem verdade que são mencionados somente alguns atributos, né, algumas virtudes de Deus, algumas características, né, presentes no ser de Deus, nos mostrando que, de fato, para adorarmos ao Senhor,
para adorarmos a Deus, devemos saber quem é este Deus, né? E esse próprio Deus, como a gente tem percebido ao longo destas conversas aqui a respeito dos 10 mandamentos, se apresenta como esse Deus único. Ele se apresenta como esse Deus único, não há outro, todos os outros são ídolos. Para mim, quando eu leio esse verso 4, parece que a ideia aqui é justamente mencionar coisas que são criadas, tá? São figuras, né, daquilo que foi criado por Deus e que foi transformado em um ídolo. E aí ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, tá? Então, é muito importante essa fala do Vinícius e do Jonas, tanto a respeito do conhecimento de Deus, como também desta negação existente no romanismo em relação à sua postura. Aqui é uma observação, fato, tá? Não quero ofender ninguém, mas um dos grandes problemas que nós encontramos em muitos fiéis, seja no romanismo, seja no protestantismo, é a falta de conhecimento, de fato, dos dogmas da igreja que ele está inserido, das doutrinas da igreja. Tá? Então, desconhece e, por isso, às vezes, não aceita as observações e as críticas, seja no protestantismo, seja no romanismo, porque não conhece as questões que, de fato, são defendidas como doutrina da igreja. E Isaías, ele faz uma observação em relação a esta idolatria ou a esta imagem de escultura, veneração, adoração, que eu acho que é uma linguagem que nós brasileiros, vamos compreender muito bem. Isaías, ele fala o seguinte, 45:20, ele fala o seguinte: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Para mim, isso aqui é uma referência a carregar, né? Pode ser, para mim, uma referência a algo que a gente vê de forma muito rotineira no Brasil, que é as procissões, tá? Para mim, tem ligação com isso, as procissões, e a súplica, a oração a essas figuras que são intercessoras. Não é somente Maria, que é intercessora segundo a visão de alguns, são outros também que são esses intercessores. Concordo com Vinícius, e eu gostaria de falar sobre essa questão da veneração, né, que você mencionou. Realmente, e muitos que são adeptos da veneração vão dizer que a questão é veneração e não adoração. Mas há um elemento que eles não conseguiriam explicar, que é o fato de que, apesar de ser veneração, há o elemento aí de intercessão, né? Então, eles solicitam intercessão por parte desses santos para que Deus os escute, né? E no caso da Maria, nós falamos de uma mariolatria, os protestantes sempre acusam os romanos de mariolatria, né? Eles dizem, não, é só veneração, é a mãe de Deus, etc. Mas o ponto é isso, eles não estão apenas venerando, eles a fazem uma intercessora. E a Bíblia deixa claro que só Jesus é o intercessor. E quando elas a fazem intercessora, aquela que leva as nossas orações para Deus, eles colocam um caráter divino nela, que vai além da intercessão, e é uma veneração, né? Jones, eu só assim, desculpa já entrar assim, mas eu queria só fazer uma diferença aqui que é muito importante. Porque quando a gente está falando da mariolatria, e aqui nós estamos falando de uma questão técnica, porque às vezes alguém está ouvindo aqui e se sente ofendido, mas não. A confissão católica, a confissão do Vaticano, coloca Maria nesses termos: intercessora, intermediadora, auxiliadora. Então, isso faz parte das confissões da igreja. Então, ela é alguém digna de ser adorada. Ela é mais do que venerada. Ela, de fato, é digna de ser adorada, conforme as confissões católicas. Mas o que esse mandamento está fazendo é porque, quando a gente coloca assim, a gente está falando de uma outra divindade. Ou seja, a gente não está trabalhando Maria como se Deus fosse. A gente está trabalhando Maria como se divindade fosse diferente da divindade Deus, Criador. Entendeu a diferença aqui? Agora, esse verso, ele está dizendo o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo. É você pegar algo e tornar como se Deus fosse.
E aí é que é o perigo, porque os protestantes fazem muito isso. Os protestantes pegam um objeto, divinizam aquele objeto, sacralizam aquele objeto e tornam aquele objeto como se Deus fosse. E dizem, eu não adoro a Maria, então por isso eu não sou idólatra. Quando, na verdade, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eu não estou discordando do Jones, não, só estou expandindo o conceito daquilo que o Jones falou. Eu posso dizer de uma maneira mais ou menos assim, aqui eu estou utilizando um pastor chamado John Lynn, que ele diz que o problema é adorar Deus de acordo com o nosso próprio conceito, e não com aquilo que Deus se mostra, aquilo que ele é, aquilo que ele diz que é nas Escrituras. É imprimir os nossos conceitos a Deus. Né? Deus é isso, na minha concepção, e eu acabo formando um ídolo. Né? É mais ou menos assim. Quando eu saio aqui na rua e falo, você acredita em Deus? Acho que a maioria das pessoas aqui em Goiânia vai dizer que acredita em Deus. Né? Alguns que vão dizer, não acredito não, mas a maioria vai dizer que sim. O ponto é, que Deus você acredita? Porque a maioria das pessoas não crê de fato no Deus das Escrituras. Tem uma concepção de Deus que é totalmente outra. E fez um ídolo para si. Posso? Ô, Gustavo, eu penso que esse versículo 4 aqui é um versículo que ele fala muito mais de imagens de escultura, de confecção de imagem de escultura mesmo para a adoração. Tá? Essas questões que nós temos discutido aqui, elas talvez cabem muito mais perfeitamente no primeiro mandamento, tá? Quando fala não terá outros deuses, e nós acabamos utilizando esses amuletos, tá? Como substitutos de Deus. Mas, para mim, o verso 4 aqui tem uma relação extremamente contextual. Esse verso 4 aqui é um verso que nos aponta para a questão da vida que o povo que tinha acabado de sair lá do Egito, da escravidão, estava acostumado ali naquela sociedade. Tá? Então, assim, era uma sociedade extremamente idólatra, era uma sociedade que valorizava e que tinha as suas imagens de escultura, e a ordem aqui de Deus é uma ordem direta, a fim de que o seu povo não se conforme com as práticas que o Egito era conformado. Tá? Então, a ideia para mim aqui desse versículo 4 é esta ideia voltada a não fazer a imagem de escultura em específico. Nós sabemos que existem algumas pessoas que querem utilizar alguns textos do Antigo Testamento, tá? E utilizam esses textos como textos bases para defender a sua prática, para defender, né, a sua doutrina, de ter as suas imagens de escultura, como é o que o verso 4 está falando, como, por exemplo, a serpente lá de bronze que foi levantada a fim de que o povo picado pelas cobras pudessem obter a cura, mas ali nós sabemos muito bem que é uma tipologia de Cristo, né? Uma tipologia de Cristo. Né? E como nós conversávamos em outra ocasião, né, em off, o Rafa e eu, ficou bem claro para a gente aquela questão que também é utilizada dos anjos na tampa da Arca da Aliança que foram confeccionadas. E ali o Rafa, com muita propriedade, de forma assertiva, na minha concepção, disse que Deus não proibiu de forma nenhuma, né, que a escultura fosse feita. Deus proibiu que fossem feitas esculturas para quê? Para a veneração, para a adoração. Tá? E como o texto que nós lemos agora há pouco em Isaías 45 nos mostra, eu penso que aquele texto de Isaías, tá, é uma prática recorrente nos dias de hoje. As pessoas estão utilizando as imagens de escultura não como manifestação artística, como está lá na tampa da Arca da Aliança, uma manifestação artística. As pessoas hoje estão utilizando as imagens e as esculturas para adoração e para que elas sejam intercessoras diante de Deus. E que, inclusive, tem toda uma simbologia, né, de serem dois anjos ali, né, curvados e tudo. A gente vai encontrar um link na escritura inteira, o porquê disso, né? É muito bem, Wendel, muito joia. E uma coisa só para complementar, para falar do outro extremo, é que o islamismo, por exemplo, pega esse mandamento e não faz nenhum tipo de desenho ou escultura. Se você observar as mesquitas muçulmanas, é porque a gente não tem muita convivência com isso no Brasil, mas as mesquitas muçulmanas, elas só têm desenhos abstratos.
Elas não têm nenhum desenho que represente qualquer figura e não tem nenhuma estátua. Então, é tudo abstrato dentro de uma mesquita, porque o islamismo é proibido de expressar sobre qualquer coisa que tenha semelhança no céu e na terra, tentando obedecer aqui esse quarto mandamento, né? Dizendo aí que o Alá é o mesmo. Segundo mandamento. Desculpa, o segundo mandamento, que Alá é aquele Deus também de Israel, que é o mesmo Deus de Isaac e Ismael. Então, eles tentam respeitar esse mandamento nesse sentido. Então, a gente não pode ir para o outro extremo de entender que a gente não tem que fazer nenhum tipo de arte e nenhum tipo de escultura que represente as coisas do céu e da terra. A interpretação correta é: não devemos fazer nenhuma escultura em imagem, que o Wendel colocou, né, que para adoração, para veneração, para olhar para essa escultura com dependência dela como um ser divino. Excelente. Inclusive, existem discussões, inclusive, dentro da nossa denominação, né, da IPB, a respeito disso. Recentemente foi retirado aí um símbolo que mostrava lá a questão lá da Deus, do Espírito Santo, a pomba na sarça, e ainda é uma discussão, né? Representação de Deus, gráfica. Eu acho que tem um aspecto que a gente acabou não abordando, porque o homem tem necessidade de ter contato com o divino. E isso é algo que realmente está presente em todo mundo, está presente em toda a cultura humana, essa necessidade de contato com o divino. Por isso a necessidade de fazer esculturas e a idolatria em relação a tudo aquilo que se vê, que dá a aparência ou traz a essa cultura esse conceito, essa identidade divina, seja o sol, seja a lua, seja as árvores, seja os peixes, seja a vaca que me dá o leite e me dá todo o sustento, tudo aquilo que apresenta o sustento, tudo aquilo que apresenta o sobrenatural da minha vida, acaba se tornando algo muito próximo daquilo que é minha providência, daquilo que é o meu sustento, a minha alegria, daquilo que Deus é, né? E exatamente por não ter contato visível ou físico, e nós somos físicos, nós somos temporais, acabamos por buscar elementos que a gente pode agarrar. É assim que acontece nas tribos mais antigas, né? Nas religiões animistas, você cria ali ídolos que você pode ver, tocar e realmente significar essa providência no qual você depende. E também no mundo neopentecostal e cristão católico romano, como a gente falou, de elementos que têm a ver com o dia a dia religioso dessas pessoas. Alguma coisa que elas possam tocar no divino, ou o divino fazer parte da sua vida, parte presente da sua vida. Então, exatamente por ser uma coisa natural, ser uma coisa que faz parte do homem, daquilo que o homem deseja e quer, o mandamento vem com um não, né? Para proibir exatamente essa questão. E é bem interessante que quando a gente olha para a narrativa ali do Monte Sinai, quando Moisés desce, eles tinham feito uma escultura não para adorar qualquer Deus. Eles tinham feito uma escultura para adorar o Deus de Israel, o Deus que tinha libertado eles. Mas como eles não enxergavam esse Deus, eles foram naquilo que trazia esse sentimento de providência, que foi o bezerro. Eu não sei por que eles não fizeram uma vaca de ouro, às vezes porque faltou ouro para fazer e fizeram o bezerro, fizeram menor. Né? Brincadeira. Mas a ideia é essa mesmo, não façam, porque essa é uma tendência nossa. A tendência nossa é adorar ou conectar com algo físico para que a gente tenha conexão com o divino. E é interessante de como Deus vai satisfazer esse desejo nosso, até porque esse desejo foi Ele que colocou no nosso coração, como Ele satisfaz isso conosco através da escultura que Ele fez, da escultura que Ele constituiu, da imagem física dele. E quem vai falar isso para a gente é o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 1, né, no qual ele vai falar que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do ser de Deus. Esse texto da expressão exata do ser de Deus, a palavra aí é caráter. A palavra em grego é caráter, que significa impressão, que significa a lapidação, ou fazer a escultura visível de Deus. Então, eu diria que existe uma imagem física de Deus. Existe algo para você adorar fisicamente a Deus.
E esse algo, ou esse alguém físico para ser adorado, está definido pelas Escrituras. É Jesus Cristo. Por isso que a gente não pode adorar nenhuma outra coisa, somente aquele que é a expressão exata do ser de Deus, Jesus. Por isso ele é o centro de toda adoração. Por isso que o culto tem que ser centralizado em Cristo, porque é a única coisa que nos conecta com o divino, fisicamente. Então, é bem legal que ele coloca lá a expressão exata, o caráter de Deus. Quer conhecer a Deus? Você tem que conhecer fisicamente. Como? Através de Cristo. Excelente. Gustavão, deixa eu já emendar um negócio aqui que eu achei assim fantástico. Acho que o Rafa arrebentou aqui. Era hora de acabar o programa e ir embora mesmo, porque acabar quem por entendeu, cima, entendeu, quem não entendeu, não entende mais. Mas eu acho que vale uma crítica aqui muito, muito pertinente para o público com que nós lidamos mais. Todos nós somos pastores, nós estamos dentro do contexto do protestantismo da igreja evangélica. E o que acontece? Isso aí que o Rafa falou, as pessoas acabam fazendo muito no contexto da igreja evangélica. Quem então é objeto dessa adoração? É a instituição, é a denominação, é o pastor, é o banco ou a cadeira que ela senta, é a roupa que ela veste. Você está entendendo? A questão é muito profunda, profunda. Qualquer coisa que nós divinizamos, nós estamos justamente rompendo com esse mandamento. E isso é seríssimo, porque, como o Rafa disse, a expressão exata do ser de Deus já se fez manifesta entre nós. Então, nós não temos nem desculpa, porque alguém poderia dizer que no Antigo Testamento o bezerro de ouro valeu porque eles não estavam vendo Deus mesmo e tinham que procurar uma alternativa ali. A gente não tem nem essa desculpa. Moisés não sumiu, pelo contrário, Deus se fez carne, habitou entre nós e se mostrou como Deus gracioso para nós. Excelente. E nós estamos falando, claro, que dentro do contexto de idolatria, né, muito ligado exatamente com o primeiro mandamento, de não ter outros deuses, né, diante da face dele. E aqui nós estamos falando, talvez, da materialização, né, de como se faz isso. E vamos trazer isso para o nosso meio mesmo, para o nosso arraial, já que nós estamos tocando nisso. De que forma que vocês acham que os crentes têm sido idólatras? Têm feito, colocar nesses termos, feito imagens para prestar adoração? Além disso que o Vinícius já mencionou, né? Banco, cadeira, tudo aquilo que todo objeto que você diviniza ou coloca algum poder sobrenatural. No meio evangélico, né, nós temos aí muita coisa. Nós temos óleos da unção, sabonetes de arruda, e muita coisa que as pessoas acabam colocando a confiança. É interessante, lá em Romanos, Paulo também está falando sobre isso, sobre aqueles que mudaram a glória de Deus, a semelhança de quadrúpedes e por aí vai, né? Ao homem corruptível, etc. A ideia é o seguinte: nós temos algo que é infinito, glorioso, majestoso, a glória de Deus. A glória de Deus, ela não pode ser reduzida a um objeto, um óleo de unção, essas coisas. A glória de Deus, e todas as vezes que aparece o Senhor nas Escrituras em uma teofania, é quase que impronunciável. Os profetas vão tentar descrever aquilo, vai usando elemento, mas o trem é gigantesco, é glorioso. E aí Jesus revela essa glória em perfeição, né? Vimos a sua glória, João diz, a glória do unigênito vindo do Pai. E aí toda vez que eu pego o quão glorioso é o meu Deus e tento reduzir a um elemento dessas coisas que acontecem nesse mundo religioso, é muito, muito difícil, né? Isso é idolatria, isso é cair nesse segundo mandamento. Então, as pessoas reduzem a glória de Deus em quê? Nesses olhos da unção, nesses como que fala? Amuleto, né? Amuleto, na camisa que eu gosto mais, porque é a camisa da sorte, no bezerro feito de clipes de papel, e por aí vai, né? Eu fiz essa pergunta não só para a gente perceber nesse meio religioso, assim, porque eu creio que a adoração ela envolve você investir tempo, investir, às vezes, os seus recursos, investir a sua mente, seus pensamentos, envolve sacrifício.
né? E quando a gente coloca nesse ponto, é não só querer experimentar essa glória, esse poder de Deus em objetos materiais, mas de experimentar redenção, é experimentar segurança em coisas que só Deus pode dar. Por exemplo, acho que muitos já ouviram falar, né, do livro Você se torna aquilo que adora, você é aquilo que adora. E aí, o que é que as pessoas geralmente adoram? E vamos colocar aqui, cristão adora. Você pode ter uma imagem, pode pensar, claro, nesses termos que vocês falaram aí, da instituição e tudo, mas muitas vezes é dinheiro, muitas vezes está na própria família, muitas vezes está no seu próprio eu, né? Na questão da sexualidade, do sexo, e envolve tanta coisa, né? Que a gente pode falar nisso aí. Eu creio que é esse ponto que talvez seja mais velado no nosso coração, porque pode ser que muito crente está falando, eu não acredito nisso, né? Eu sou um bom presbiteriano, não, eu sou um reformado, faço parte de uma denominação séria aí, não tem isso aí na minha e tal. Ou às vezes alguém que tem uma igreja dessa e é crente sério, né? E participa dessas coisas, não, vocês estão entendendo completamente equivocado aqui o contexto disso aí, não tem nada a ver com não tem nada, enfim, pode discordar, mas apesar que eu acho que não tem como, né? Mas o ponto que eu estou querendo colocar aqui é que tem muita coisa mais profunda no nosso coração que precisa ser sondada, né? A respeito do que nós estamos correndo atrás, o que nós estamos investindo mais tempo, o que eu estou sacrificando, por que eu estou sacrificando o meu tempo, a minha saúde, o meu vigor, os meus pensamentos. Para que isso? Talvez é porque lá no nosso coração existem ídolos que não foram em si formatados em imagem, mas ele é materializado, né? E ponto de eu querer ter uma família, de me satisfazer em sexo, de me satisfazer em uma casa, né? E é isso que vai me trazer alegria. Entendo que nós não estamos, né? Claro, o contexto, não estou falando nada contra você desejar isso, mas você adora, né? Você adora isso. Você se torna um idólatra, se torna um ganancioso, você se torna um orgulhoso, que às vezes é o seu ego, é você, né? Então, eu creio que esse ponto a gente também precisa estar muito atento nesse sentido também. Querem finalizar? Manda ver aí. Deixa eu começar comigo, então. Nós somos seres religiosos, nós precisamos de alguma coisa para depender, não somos independentes. Aliás, eu acho que essa talvez seja a maior idolatria do mundo hoje. A ideia de que nós somos independentes, nós conquistamos, nós fazemos, nós realizamos por nós mesmos. E aí nós nos tornamos os nossos próprios ídolos e, ao mesmo tempo, nós colocamos todo o nosso prazer, toda a nossa alegria em coisas que realmente nos satisfazem, que é um tipo de idolatria também, e para mim é uma das mais sérias. E eu acredito que o que a gente precisa pensar quando vê esse mandamento, quando lê novamente ali Êxodo 20, é exatamente corrigir o nosso rumo para entender que nós dependemos completamente de Deus. Os nãos que ali são colocados são para que a gente lembre que quem tirou a gente do Egito é o Deus de Israel. Não é que a gente vai dar conta de cumprir essa lei, até porque a gente precisa de Cristo, mas a gente vai lembrar que os nãos que estão ali lembram e nos contam que a gente depende inteiramente de Jesus Cristo, depende inteiramente do Deus de Israel. Nossa dependência, eu acho que é isso que os 10 mandamentos sempre nos trazem a lição. Show. Mais alguém quer falar? Ou podemos encerrar? Eu falaria o seguinte: não confunda a criação com o Criador. Não confunda a criação com o Criador. A gente pode desfrutar de tudo que Deus criou, mas nada do que existe é de fato Deus. Deus é apenas Deus, e a expressão exata do ser de Deus é Cristo. Então, adore a Cristo, se relacione com Deus de maneira íntima e verdadeira, e você vai desfrutar, então, de um verdadeiro relacionamento com Ele. Não precisamos de outro, né? Cristo é suficiente. Excelente. Gente, obrigado pela companhia de vocês. É bom estar de volta aqui também, nesse nosso bate-papo. Que Deus abençoe cada um, não só aqui de vocês, meus amigos, mas vocês, nossos amigos que estão nos acompanhando nessa aí também. Valeu, gente, e até o próximo. Até! Tchau!